em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Um em Cristo, 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 um em Cristo. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Graça e paz, amada igreja. Amém?
Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos na presença dEle, para assim cultuá-lo e adorá-lo. E assim estarmos dando testemunho da nossa fé, como igreja, como povo dEle, de tomarmos parte na mesa da comunhão. Então, por isso quero lembrar os irmãos que estão presentes, os membros da igreja que estão em plena comunhão, ou de outra igreja evangélica que está conosco, que você esteja pegando o seu cálice ali na portaria para participar no momento oportuno da celebração do culto, do momento da ceia ao Senhor. Então, neste momento, nós vamos estar abrindo a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Façamos a leitura do versículo 1 ao verso de número 4. Colossenses, capítulo 3. Nos coloquemos em pé para esta leitura. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E nós temos que dizer, diante do que lemos, amém. Que assim seja. Pensando nisto, vamos cantar juntos o hino 186. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos traz a admoestação de que devemos buscar as coisas lá do alto, de que devemos pensar nas coisas lá do alto, pois o que nós almejamos é a glória eterna com Cristo Jesus. E o hino 186 é o hino que fala justamente sobre esta verdade, de que seremos manifestados em glória, no momento em que Jesus se manifestar com poder e glória, na consumação dos séculos, para buscar assim a sua igreja. Então, enquanto vivemos aqui neste mundo, peregrinando, temos que pensar no céu, no lugar maravilhoso que está prometido e preparado para todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos louvar ao Senhor com este hino 186. Pensai neste lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu, ó pensai nos amigos do céu, que venceram a luta final, e nos cantos que sempre ressoam, na harmonia do lar eternal. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai neste lar lá do céu, hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Ó
pensai neste lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar, lá do céu, sem demora no céu estarei. Vejo o fim da jornada chegar, meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar, lá do céu. Amém? Podeis sentar. Passe um momento em oração. E eu gostaria de convidá-lo a orar pensando no céu. Pensando neste lugar maravilhoso que está prometido a todos nós em Cristo Jesus. A pensar como a vida aqui é marcada por aflições, é marcada por sofrimentos, é marcada por dores, por incertezas. Mas lembre-se, o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Então, feche os seus olhos, aquiete-se na presença do Senhor em oração de contrição, pedindo ao Senhor que Ele venha estar conduzindo você a viver peregrinando. E ao viver peregrinando, você possa estar vivendo na perspectiva da eternidade com Deus. Oremos ao Senhor. Convido o nosso irmão Valdemar que esteja orando ao Senhor neste momento, clamando a misericórdia do Senhor para que possamos, de fato, estar vivendo neste tempo, tendo a perspectiva e o anseio pela glória eterna com nosso Deus. Senhor Deus, Pai, aqui mais uma vez estamos, Senhor, na tua casa, para louvar e adorar o teu nome. Amém, Deus. Senhor, obrigado por dar essa oportunidade, Deus, mais uma vez, a cada um que está, Deus. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que venha nos purificar, lavar toda a nossa alma, o nosso coração. Amém, Senhor. Que estejamos preparados, Senhor, para o dia da volta do Senhor. Amém, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco a cada dia, assim como nos fez, nós e agora. Que o Senhor permaneça, Pai, nos edificando, nos guiando com a Tua mão santa. Dizemos, ó Pai, é para a honra e glória do Senhor. E nada que temos é nosso, Deus, mas sim do Senhor. Somos servos do Senhor, mordomos do Senhor. Para a honra e glória de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fez por nós. Sei que o Senhor prepara um novo dia para cada um daqueles que estão aqui, que estão em suas casas. Em nome de Jesus, que assim oramos, ó Pai, e agradecemos e adoramos o Senhor. Amém. Amém. Vamos a palavra do nosso Deus, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Bem, o nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui entre nós, na sua primeira vinda, antes dele ir para a cruz, para cumprir a sua missão,
Ele então estabeleceu o sacramento da Santa Ceia, para que assim pudéssemos relembrar a história da nossa redenção e assim reafirmarmos a nossa aliança firmada com Ele, que fora selada com o seu sangue. Marcos capítulo 14, versículo 22 ao versículo 26. Temos um dos relatos dos evangelistas acerca da instituição da Santa Ceia. Vamos fazer a leitura de forma alternada deste texto. Marcos 14, 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Bem, meus amados, o texto é conhecido, é um texto que é lido sempre, ou quase sempre, num momento tão especial como este, quando estamos diante da mesa do Senhor, e trazemos aí nas nossas mãos os elementos que trazem a simbologia do sacrifício de Jesus por mim e por você. O pão e o cálice. Notem que Jesus, ele estabelece isso como uma prática que a igreja do Senhor Jesus deve estar realizando. Pois esta prática é um testemunho da igreja diante do mundo no qual nós vivemos, de que nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. E por isso ele voltará para buscar a sua igreja. E conforme Jesus disse, ele não estaria com eles tomando e comendo daquele pão, daquele cálice, daquele fruto da videira ali, mas ele estaria numa outra ocasião com eles novamente. E assim ele estaria ceando, tendo comunhão com seus discípulos no reino de Deus Pai. Quando Jesus traz esta palavra, ele está trazendo a profecia acerca da sua volta. E o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, quando ele traz uma aplicação doutrinária da nossa participação neste meio de graça, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, que devemos fazer isto até que ele venha. E quando nós olhamos para o tempo no qual eu e você estamos vivendo, precisamos estar atentos ao que está acontecendo em nossa volta. Os sinais da volta de Cristo estão se concretizando. Portanto, meu amado, é preciso que eu e você esteja nos conduzindo com prudência, aguardando este momento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de olharmos novamente para a cruz e vermos lá na cruz o preço que o meu e o seu pecado custou para Jesus. A sua vida, o seu sangue. Com isso, meus amados, precisamos ter todo o cuidado para conduzirmos a nossa vida em santidade diante do Senhor. Não devemos brincar com o pecado e nem praticá-lo de uma forma normal e natural na nossa vida, a partir do momento que eu e você abraçamos a fé em Jesus. Porque o que levou Jesus à cruz foram os meus e os seus pecados. E o que vai conduzir os homens ao juízo eterno são os pecados cometidos pelos homens que não se converteram a Cristo,
e não foram purificados e lavados pelo seu sangue vertido na cruz. Então, neste momento, eu convido você mais uma vez a aquietar o seu coração e a olhar para a cruz e com gratidão e também com quebrantamento pedir ao Senhor misericórdia para que Ele venha cuidar da sua vida e venha te sustentar na jornada cristã. Para que você possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. E aí eu preciso te perguntar: você ama Jesus? Quem ama Jesus almeja a vinda de Jesus. Que seja este o anseio maior do nosso coração. Mais do que passar no vestibular e entrar numa faculdade, mais do que casar, mais do que ter um emprego melhor, mais do que ter uma casa melhor, que você possa almejar a glória eterna. Porque todos estes sonhos e planos, eles têm o seu lugar na nossa vida, mas eles não podem ocupar o nosso coração a ponto de serem o tesouro da nossa vida. O nosso tesouro tem que ser o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E o nosso coração tem que estar lá. Por isso Paulo nos disse que temos que buscar e pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo está, assentado à direita de Deus Pai, e de onde Ele vai se manifestar, para que eu e você sejamos também manifestos, como Ele foi manifesto em glória, para então estarmos com Ele no reino de Deus Pai, celebrando uma ceia diferente. Bem, baseado nesse texto, dá para a gente dizer, lá a gente vai beber, né? Vai comer. Não vai ter fome. Mas são questionamentos que muitos fazem. Vai ter comida lá no céu, né? Vamos orar, meus amados, vamos nos apresentar diante do Senhor, quebrantados diante dEle, e assim vamos consagrar ao Senhor os elementos da ceia, para assim deles participarmos. Oremos. Ó Deus, o nosso coração se alegra, porque o Senhor se revelou a nós, na pessoa do Teu Filho amado Jesus, e por isso podemos aqui estar, mais uma vez reunidos, em torno da mesa da comunhão. Cremos que o Senhor espiritualmente está entre nós, porque o Senhor prometeu: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor também nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Sabemos que o Senhor se faz presente entre nós, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nosso corpo, fazendo dele santuário do Deus Altíssimo. Ó Senhor, ajuda-nos para que possamos glorificar o Teu nome com o nosso corpo, em nossa peregrinação por esta terra, e assim possamos viver como peregrinos e como cidadãos dos céus, enquanto aqui vivemos. Ó Deus, que o nosso pensar, que os nossos sonhos possam estar voltados para aquilo que é eterno, de tal maneira, Senhor Deus, que não venhamos a perder a visão da glória eterna, e venhamos nos perder na nossa caminhada, e assim sejamos, ó Pai, imprudentes na maneira de conduzir a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, santifica a Tua igreja, a hora reunida, e a Ti consagramos, ó Pai, os elementos que vamos participar, o pão e o cálice, elementos estes que são símbolos do corpo do Teu Filho Jesus e do sangue dele vertido por nós, o alto preço que Ele pagou para a nossa redenção. Ó Deus, a começar de mim, se estendendo na vida de todos os irmãos, ajuda-nos para que venhamos a honrar o Teu nome com a nossa vida. E não venhamos, ó Pai, ser motivo de vergonha para o Teu Evangelho.
Não venhamos ser motivo de tropeço, mas venhamos, ó Pai, ser motivo de sermos pontes que conduzam muitos a conhecerem a Ti, pelo nosso testemunho de vida. Neste momento, coloco no Teu altar não apenas a Tua igreja aqui presente, mas coloco também no Teu altar a igreja do Senhor existente na Ucrânia e na Rússia. Ó Deus, visite a Tua igreja nestes países. Ó Deus, esteja guardando o Teu povo naquele lugar. Quando, Senhor Deus, estão impedidos de estarem reunidos, pois estão, ó Deus, se refugiando em outros países, ou estão abrigados, ó Pai, em lugares escondidos, a fim de preservarem a integridade física. Mas o Senhor venha guardá-los, e que mesmo neste cenário de guerra, eles não percam a visão da eternidade e da glória contigo. Por isso, ó Pai, venha consolá-los e venha sustentá-los, ó Pai. Clamamos ao Senhor, que em meio à Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia, e venha cessar esta guerra naquele país, em nome de Jesus. Assim oramos e consagramos as nossas vidas. Amém. Participemos, portanto, dos elementos. Neste momento eu convido o conjunto para que esteja conduzindo-nos na adoração ao Senhor, após este momento de comunhão, de celebração da ceia do Senhor. Deus nos dá o privilégio de adorá-lo e bendizê-lo nesta oportunidade. Dá a tua palavra. Boa noite, igreja. Convido os irmãos para que se coloquem em pé mais uma vez, para nós louvarmos juntos ao Senhor. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós sabemos que nós somos conduzidos pela palavra do Senhor, que a palavra do Senhor contém palavras de não somente esperança, sim, mas tudo aquilo que nos conduz a seguir o caminho verdadeiro. Não tem apenas promessas, e as promessas que tem são maravilhosas, mas nos ajuda a caminhar através dessas promessas, nos mostra o caminho. É muito importante nós sabermos disso, porque Deus não apenas apresenta a solução, Ele nos conduz à solução, Ele nos dá um passo a passo para seguir. Então que nós possamos, firmados na palavra do Senhor, louvar o nome dEle.
cantar os salmos. Salmo 42 diz que como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tente pensar nessa figura e imaginar realmente o que acontece. Um animal ali sedento em busca de água. Da mesma forma, nós devemos suspirar, procurar pela presença do Senhor. Que nós possamos ter realmente esse desejo e entregar as nossas vidas a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, mais e mais desejar o Senhor. Queremos mais e mais desejar estar na Tua presença, Senhor. Nós louvamos agora o Teu nome e nós cremos que o Senhor nos dá esse grande privilégio de poder reconhecer a Tua grandeza e reconhecer que somos pequenos e necessitamos do Senhor. Nós precisamos de tantas coisas, Senhor, na nossa vida, e tudo que nós precisamos, qualquer necessidade que nós temos é suprida pelo Senhor. Então nos ajuda a reconhecer que tudo aquilo que nós precisamos está em Ti, e que o Senhor
é aquele que nos sustenta e nos guarda, e que sem ti nós não somos nada. Que nós possamos engrandecer sempre o teu nome, louvar ao Senhor, conscientes de que o Senhor é digno de todo louvor e da nossa adoração. Fala conosco, Senhor, também agora através da tua palavra. Nos oriente através do teu servo e nos ajude a caminhar contigo verdadeiramente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Bem, nós queremos nesta oportunidade dar boas-vindas aos amigos e irmãos que nos visitam. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida nesta oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para louvá-lo, para cultuá-lo e principalmente para sermos orientados pela sua palavra nesta noite. Também quero dar boas-vindas a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que sempre que tiver oportunidade esteja conosco, acompanhando a nossa transmissão ao vivo no domingo à noite a partir das 18h30, horário de Mato Grosso, 19h30, horário de Brasília. Bem, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, vôlei bexiga, programação da nossa UPA, no próximo sábado, a partir das 5h30 da tarde. Então, trazer toalha, viu, para essa recreação. E a nosso CP, 15 horas, um pouquinho mais cedo do que a UPA, terá então a programação Jesus, a água da vida. E aí orientamos as crianças e os pais que mandem os seus filhos, com a roupinha que possa molhar. Porque estarão aí fazendo menção à questão da água, mostrando ser Jesus a água da vida, e terão no momento do lazer aí algumas brincadeiras com água, tá bom? Então, crianças e pais, preparem os seus filhos para esta programação de sábado agora, às 3 horas da tarde. Mais algum aviso aí? Não, né? Bem, temos também o ECOL, a programação aí, jovens e adolescentes, após o culto, que vai acontecer lá na casa da Maressa, presidente da UPA, casa aí da Ruth e do irmão Zacarias. Então, após o culto, vocês estarão tendo essa programação lá na casa da Maressa. Há mais algum aviso, parte de algum departamento? Tem uma reunião com os professores da Apolo, também pode encontrar lá na frente da minha sala. Então, lá em frente à sala do evangelista Lincoln, haverá uma reunião com todos os professores da EBD. Tá bom? Então se encontrem lá após o culto. Passa, pega o cafezinho, o chazinho, já vai lá para a porta da sala do missionário, tá bom? Crianças, vamos para a sala, para a continuidade do culto ao Senhor, lá com os tios e as tias. Muitas crianças hoje, que permaneça esse número sempre. Amém. Agora que o Covid já está bem amenizado, meus irmãos? Então esperamos que a frequência dos pequeninos e dos seus pais seja agora contínua, porque nós precisamos congregar, pois isso é fundamental para mantermos a nossa fé viva. Abramos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 20. Último livro da Bíblia. Faremos a leitura do versículo 11 ao capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao capítulo 21, versículo 8. Nos coloquemos em pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor. Leitura alternada. Bem, João, ele tem as visões, dos acontecimentos, e ele tem aqui a visão do momento do juízo final e depois o que acontece, com aqueles que vão entrar na glória com Deus, e há uma menção daqueles que ficaram fora do novo céu e da nova terra. Vem um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos. Deus, acabamos de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreendê-la. E assim a salvação seja uma realidade na vida de todos que estão presentes neste recinto e naqueles que nos têm a oportunidade de nos ouvir e ver pelas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Quem quer ir para o céu? Você vai para o céu? Hã? Você está indo para o céu? São perguntas diferentes. Quem quer ir para o céu? Com certeza todo mundo quer ir para o céu. Mas quando eu pergunto, você vai para o céu? Você está indo para o céu? A resposta, ela pode ser diferente. Olha aqui, presta atenção no que eu vou afirmar. Todos querem ir para o céu, mas nem todos vão para o céu. Esta realidade está explícita no texto que lemos. O texto está falando de gente que vai herdar o novo céu e a nova terra. Mas também o texto está falando de gente que vai sofrer o juízo final. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que nem todos vão para o céu, pastor? Porque nem todos estão indo para o céu, mas estão indo, sim, para a condenação eterna. Porque querer não basta. É preciso almejar e buscar isto com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o seu ser. Por isso Paulo nos
diz em Colossenses: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Se nós não buscarmos as coisas lá do alto, se nós não pensarmos nas coisas lá do alto, nós vamos ficar buscando e pensando nas coisas terrenas e efêmeras desta vida. E ai daqueles que vivem como se as coisas aqui nesta vida fossem eternas. Há um cântico que nós cantamos, e que talvez é um dos cânticos que tem sido mais cantado desde o ano passado, desde o início da pandemia: Ele vem. Este cântico fala do céu, que eu e você devemos almejar e buscar em Cristo Jesus. Diz assim a letra: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, consciência, eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, com ele irá na sua glória, com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, aleluia, glória a Deus. Ele vem para consumar os séculos. A letra deste louvor é a expressão da verdade bíblica sobre o céu. Lugar preparado para quem? Para todos? Não. Para quem está preparado. A letra deste louvor é a expressão de fé de quem sabe que está indo para o céu, e não apenas de quem quer ir para o céu. Que tem consciência da existência do céu e que sabe que está no caminho que vai levá-lo até lá, sem qualquer dúvida. Meus amados, nós não podemos ter dúvida sobre esta questão. O céu existe e há um só caminho que te leva para ele, e este caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém. A igreja presbiteriana de Guiratinga não te leva para o céu. E nenhuma igreja, nenhum líder religioso, seja ele de escalão alto ou menos, te pode conduzir ao céu, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu amado, você precisa ser um autêntico seguidor de Jesus. Você precisa ser um crente no Senhor Jesus. O fato é que temos na palavra de Deus a promessa de um novo céu e uma nova terra. E é isso que nós lemos no texto desta noite. Mas eu pergunto, esta promessa é para todos? Não. É para aqueles que estão preparados. É para aqueles que, como as 5 virgens prudentes, na parábola contada por Jesus, aguardavam a chegada do noivo com zelo. Pois o texto que lemos, no versículo de número 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas. Herdará o quê? O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aí há uma descrição de quem não vai estar no céu. Então veja que o verso 8 do nosso texto, temos aqui a visão do Apocalipse, onde João então ele faz uma descrição da visão que ele tem e do que ele ouviu, de quem não vai estar no novo céu e na nova terra. E a minha oração é que você não faça parte desta multidão de gente que infelizmente, por várias razões, não se submeteram à mensagem do Evangelho, conforme está na palavra do Senhor, se submetendo a Jesus Cristo, conforme as Escrituras ensinam. Portanto, a nossa pergunta agora é esta: quem então não vai para o céu? E é isso que eu quero ver com vocês hoje. Quem não vai para o céu? Por que, pastor, o senhor vai falar de quem não vai para o céu? Porque eu não quero que você faça parte destes que não vão para o céu.
Estamos vivendo tempos difíceis, os sinais da volta de Cristo se aproximam, estão aí acontecendo de forma mais intensa, agora esta guerra entre Rússia e Ucrânia, e diz a palavra do Senhor que é o princípio das dores, não se assustem, por causa dos rumores de guerra e de guerras, porque vai levantar nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não é o fim. Enfim, meus amados, nós estamos entrando no funil para chegarmos no momento da consumação dos séculos. E mais do que nunca, eu e você precisamos ter convicção para onde nós estamos indo. Porque se Jesus não voltar hoje, pode ser que hoje você morra. E aí? Ou você indo, ou ele vindo, você vai para o céu? Eis a questão. Pois bem, quem não vai para o céu? Segundo a palavra de Deus, vão ficar fora do céu. Quem? Veja que temos aqui a relação de 8 indicações de quem não vai para o céu. Quem não vai herdar o novo céu e a nova terra. E veja que diz as duas primeiras. Vamos ver o verso 8. Vamos lá? Quanto, porém, aos incrédulos. Então veja que há uma indicação de quem não vai para o céu. E a palavra do Senhor está dizendo que não vai para o céu os covardes e os incrédulos. A pergunta é: quem são os covardes e os incrédulos? São aqueles que são indiferentes ao Evangelho. São aqueles que estão apáticos ao Evangelho. São aqueles que não estão dando a mínima atenção ao Evangelho. São aqueles que, como na geração de Noé, não perceberam quando Noé entrou na arca. E só perceberam quando o juízo veio. Estão indiferentes. Estão vivendo a vida como se Deus não existisse. E quando fala do Evangelho, são amigos do Evangelho, gostam de ouvir do Evangelho. Eu gosto dos louvores, eu gosto da oração, eu gosto da pregação, mas fica só no gosto. Quem são estes? Estas duas posturas revelam indiferença para com o Evangelho. Quem são então, pastor, os covardes? Os covardes falam dos indecisos, daqueles que ficam em cima do muro, postergando qualquer compromisso com Jesus. Sabe? Os covardes falam daqueles que temem o perigo e por isso fogem das consequências de confessar o nome de Jesus. Na hora da prova maior da fé em Jesus, a negam, deixando de confessá-la diante dos homens. Por isso Jesus não vai confirmar estes diante do Pai, conforme ele disse em Mateus capítulo 10. Aquele que me negar diante dos homens, eu não vou confessá-lo diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai. Veja, meus amados, os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Eles têm medo de perder os prazeres deste mundo. Têm medo de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. Diante dos amigos, dos colegas, dos familiares, acabam negando seu compromisso com Jesus para não serem motivos de chacotas, de perseguição. Por isso, não conseguem deixar de tomar a forma deste século. Por isso, não conseguem deixar o conselho dos ímpios. Por isso, não conseguem deixar o caminho dos pecadores. Por isso, não conseguem sair da roda dos escarnecedores. Por isso, preferem a sabedoria humana do que a sabedoria de Deus revelada em sua palavra. E não se enquadram no homem do Salmo 1, que é bem-aventurado, porque medita na palavra do Senhor dia e noite. Que é como o ímpio, como a palha que o vento dispersa. Esses são justamente aqueles que são covardes. Na hora de confirmar a fé, negam Jesus. Mas quem são os incrédulos, pastor? Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação.
e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Os incrédulos são aqueles que não conseguem viver pela fé, mas vivem sempre conduzidos pelas circunstâncias. Vivem pelo que vê e não pelo que crê. Não conseguem confiar em Deus e crer na sua palavra como verdade absoluta a ser obedecida e seguida. Os incrédulos são aqueles que não têm fé no Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, e muito menos não têm fé no seu Filho Cristo Jesus, por ele enviado para salvar o homem pecador. Quem vai ficar fora do céu? Os covardes e os incrédulos. São aqueles que estão indiferentes à palavra de Deus, ao Evangelho. Ouvem o Evangelho, mas não se posicionam de abraçar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas veja que a descrição de João segue. Além dos covardes e dos incrédulos, não vai para o céu quem mais? Vamos ver aí, versículo 8. Abomináveis, assassinos, impuros. Então temos aqui 3 descrições: os abomináveis, os assassinos e os impuros. A lista segue. Quem são estes? São os que são moralmente corrompidos. Quem são os abomináveis, pastor? Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. Atentam contra a moral de forma deliberada, derramada, inconsequente. É o que nós estamos vendo se manifestando de forma muito intensa. O moralismo foi tirado da sociedade. Aquilo que era vergonhoso agora já está sendo praticado, não mais nas noites escuras, escondido, mas está sendo praticado ao meio-dia. No fim dos tempos, este é um sinal generalizado de que o mundo está maduro para o juízo de Deus. Quem são os assassinos, pastor? Bem, os assassinos são aqueles que atentam contra a vida alheia, que praticam abortos criminosos, que matam com armas e com a língua. Os assassinos são aqueles que promovem a morte e não a vida. Banalizam a vida, deixando de promovê-la, mas atentando contra ela, usurpando de Deus o direito de tirar a vida. São aqueles que praticam atrocidades em alto escalão, seja na guerra, como está acontecendo, seja pelas drogas, pelo tráfico, pelo amor ao dinheiro, pela ganância. Pastor, quem são os impuros? Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. São viciados em pornografia, aberrações sexuais em todas as suas formas, pervertendo-se sexualmente. Não são poucos os textos bíblicos, meu amado, que reprovam práticas sexuais pecaminosas, sendo estas o nível insuportável para a misericórdia de Deus, provocando o derramar do cálice da ira de Deus. Assim foi com Sodoma e Gomorra, e assim também será na consumação dos séculos. A perversão moral, sexual, está se tornando generalizada e natural na sociedade em que vivemos. Quem vai ficar fora do céu, pastor? Já vimos os covardes, quem mais? Os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aqueles que são indiferentes ao Evangelho, aqueles que são corrompidos moralmente. Quem mais vai ficar fora do céu? A descrição de João permanece, segue. Veja o que diz mais, versículo 8, quem? Feiticeiros e idólatras. Também vão ficar fora do céu quem? São aqueles que são corrompidos religiosamente ou espiritualmente. São os feiticeiros. Quem são os feiticeiros, pastor? Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, do ocultismo, do espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. Consulta o horóscopo todo dia.
A palavra do Senhor descreve que as práticas destes são abomináveis diante dos olhos do Senhor, pois de forma deliberada buscam Satanás e se submetem a ele, sendo agentes do seu engano em promover o cativeiro de demônios. Quem são os idólatras, pastor? São os avarentos, aqueles que servem o dinheiro e o têm como mamon, ídolo. Os idólatras também são aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Também não são poucos os textos que condenam tais práticas. O deixar de tributar a Deus a condição exclusiva de ser o único e verdadeiro Deus. A idolatria, ela se expressa não apenas na busca de adorar outro Deus que não seja o único e verdadeiro Deus, mas também quando se tenta adorar o Deus vivo e verdadeiro usando práticas por ele reprovadas. Por isso temos nos primeiros mandamentos do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim, condenando o politeísmo muito comum nos povos pagãos. E diz mais: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, condenando assim o culto a ele adulterado com formas e imagens. Quem vai ficar fora do céu? Os que são indiferentes ao evangelho? Covardes, incrédulos, os que são moralmente corruptos, os assassinos, os impuros, os abomináveis, os que são também religiosamente corruptos, os feiticeiros e idólatras. Mas a lista segue. O que é que diz mais o texto? Quem? E todos os mentirosos, e a todos os mentirosos. Quem são estes? São aqueles que não são confiáveis na sua palavra. Os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem. Falam uma coisa e fazem outra. São aqueles em quem não se pode confiar. A mentira procede do maligno, pois ele é o pai da mentira. São aqueles que encobrem seus erros e insistem em negá-los quando confrontados. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E nós não devemos nos permitir temos esta mancha no nosso caráter. Bem, o texto conclui dizendo o que mais? A parte que cabe aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, é no lago que age com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você não sabia, tem a segunda morte. Primeira morte, morte física. Segunda morte, morte eterna. Salário do pecado. Na verdade, meu amado, Deus coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amaram mais o pecado do que a Ele. Todos que estão ouvindo esta mensagem, olha, o texto que lemos é um texto profético que está descrevendo o momento posterior à consumação dos séculos. Com clareza é dito que muitos não estarão no céu, e por que não estarão no céu? É porque não se submeteram a Cristo Jesus quando tiveram nesta vida a oportunidade de fazê-lo, e mesmo depois de muitas oportunidades se mantiveram relutantes em fazê-lo, morrendo nesta condição ou sendo encontrados vivos nesta condição no dia da volta de Cristo. Hoje ainda, seja qual for a sua identificação, você tem a oportunidade de se preparar para estar no céu, deixando de ser um destes que ficará fora do céu, para ser um crente verdadeiro no Senhor Jesus e ser chamado de vencedor que vai herdar a Nova Jerusalém. Portanto, se arrependa do seu estilo de vida, da sua condição reprovável e busque de coração a salvação que só Cristo pode te dar.
tomando o caminho que de fato levará para o céu, que é Ele mesmo, Cristo, conforme as Escrituras proclamam. Pergunto, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Precisa tomar o caminho para o céu. Você vai para o céu? Você está indo para o céu? Em qual caminho você está? O Senhor Jesus, ele é explícito no Sermão do Monte, dizendo que há apenas 2 caminhos. Não existe vários caminhos, existe 2 caminhos. Você pode pensar em tudo, mas no resumo, há somente 2 caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Por que o caminho é largo que conduz à perdição? Porque nele está engrossando muitos outros caminhos. O caminho das boas obras, o caminho da religiosidade hipócrita, o caminho da feitiçaria, o caminho da idolatria e vários outros caminhos que vão se ajuntando. Caminhos pecaminosos, caminhos reprováveis, que não é Jesus. E por que o caminho que conduz ao céu é estreito? Porque este caminho é Jesus. E pelo caminho que é Jesus, existe uma cruz. E nessa cruz, eu preciso crucificar o meu velho homem para eu me revestir de um novo homem. A minha oração é que você esteja neste caminho e que você tenha certeza de que está nele, sabendo, seja com a morte ou com a volta de Cristo, você vai para o céu. Vamos colocar em pé e vamos cantar este cântico, ele vem. Este louvor que tem marcado a nossa igreja nesse tempo de pandemia, quando tantas admoestações têm sido trazidas ao nosso coração, mas a palavra do Senhor nos adverte de que nós devemos estar pensando nas coisas lá do alto e buscando elas, para não nos perdermos nos enganos de acharmos que estamos no caminho sem estar nele. Então, nada de covardia, nada de incredulidade, nada de imoralidade, nada de religiosidade fria, hipócrita. Na verdade, meu amado, se conduza com sinceridade diante do Senhor. E que você tenha convicção de que você está indo para o céu. Canta com o coração.
Continue, igreja, em atitude de oração. Os aniversariantes da semana estejam aqui à frente para nós intercedermos pela sua vida, de casamento ou de nascimento. Que a nossa oração seja a oração do Espírito Santo e da igreja na visão do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ó Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Senhor. Tem misericórdia de nós. Que sejamos encontrados fiéis. Que sejamos encontrados preparados, como as 5 virgens prudentes que aguardavam a chegada do noivo. Ó Deus, dei-nos a consciência de que devemos estar devidamente caminhando, pensando e buscando enquanto aqui vivemos as coisas lá do alto. Ó Deus, não permita que fiquemos apegados às coisas deste mundo, vivendo na ansiedade, nas inquietações, vivendo, Senhor Deus, tristezas em razão de perdas efêmeras e temporais. Mas leva-nos, ó Pai, a estarmos vivendo, experimentando a alegria indizível da glória eterna contigo. Ó Deus, a começar de mim, se estendendo na vida de todos que aqui estão e aqueles que nos ouvem, veem pelas redes sociais, a estarmos convictos, como o teu servo apóstolo Paulo estava, de que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, de que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, de que a alegria do Senhor é a nossa força, conforme disse Neemias, o teu servo no passado, de que, ó Deus, não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança com respeito àqueles nossos entes queridos que partiram e que já estão na glória contigo, mas que sejamos consolados pelo Senhor e renovados na convicção de que nós estamos indo não para o caos, mas para a nossa vitória final em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, ó Deus, que o foco da nossa vida seja de fato aonde o Senhor está, a glória eterna contigo. E assim, ó Pai, possamos viver neste mundo como peregrinos, aspirando e almejando a pátria superior, a pátria celestial, a cidade santa que tem fundamento, cujo arquiteto é o Senhor. Que sejamos como os heróis da fé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, todos estes que viveram como peregrinos deste mundo, tendo do Senhor promessa terrena, é verdade, mas tendo do Senhor promessas superiores e maiores. Por isso viveram na expectativa, não da terra prometida, mas do novo céu e da nova terra. Que seja esta a nossa visão, seja este o anseio do nosso coração. E assim, ó Pai, possamos nos conduzir como filhos e filhas do Senhor, servos e servos do Senhor nesta vida, em santidade, porque a Tua palavra nos lembra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ó Deus, coloque no Teu altar a vida destes queridos e amados irmãos, que estão diante da Tua igreja e principalmente diante do Senhor, com o coração cheio de alegria, de gratidão, porque o Senhor preservou a vida deles até aqui, concedendo-lhes mais um ano de vida. Que o Senhor continue a sustentá-los na Tua presença, para que possam viver neste mundo como peregrinos e como cidadãos dos céus, tendo a plena certeza de que no dia da Tua chamada, haverão de ouvir do Senhor a declaração de que são bem-vindos de receber o reino do Senhor que foi preparado para a igreja do Senhor Jesus. Que sejam bem-aventurados por receberem do Senhor a bênção maior, a glorificação em Cristo Jesus, vivendo no novo céu e na nova terra.
E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa, benfazeja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, na sua casa, todos os dias da sua caminhada até o dia da sua morte ou o dia da volta de Cristo, para que você esteja preparado para estar com Ele para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, entregue o seu culto ao Senhor em oração, aguardando a minha saída, porque agora eu vou estar cumprimentando todos à porta, tá bom? Deus abençoe a todos. E temos o cafezinho, o chazinho lá embaixo. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, obrigado por estar conosco. Esteja conosco no próximo domingo, no mesmo horário.